Olá, amigos do Universo Sombrio, prontos para mais relatos de terror vividos por mulheres que trabalham com sexo? Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Bora para o vídeo. 10 relatos assustadores com mulheres de programa. Relato 1. Sexo com mortos. Olá, meu nome é Rosa, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, em uma área que não vou mencionar, mas é uma área bastante movimentada e conhecida por esse trabalho. Trabalho aqui como mulher de programa e quero contar uma história que me marcou. Há anos cheguei à minha zona por volta das 8 da noite, uma hora bastante boa para conseguir clientes. Por volta das 2 da manhã, pensava em ir embora, pois nem sequer tinha comido. Mas então chegou um senhor, um homem de aparência formal de terno, gravata e uma caminhonete bastante bonita. Ele nem mesmo perguntou o preço, apenas disse para eu entrar na caminhonete. Ao entrar, senti um odor penetrante, um cheiro muito forte, algo como um animal morto. Não disse nada por educação, mas parecia vir de trás, já que não podíamos ver nada devido à completa escuridão. No caminho, ele me perguntou quanto cobrava para realizar uma fantasia. Negociamos o preço e ambos concordamos. O senhor, um zelador de cemitério, explicou que era sua fantasia fazer isso em um cemitério. Ao chegarmos ao cemitério, senti um arrepio pelo corpo, pois nunca tinha estado em um naquela hora da madrugada. Ele desceu da caminhonete, abriu o portão do cemitério, uma grade velha que rangia. Aqui percebi que o cheiro desapareceu um pouco. Quando o senhor subiu, estacionou a caminhonete na entrada, descemos e ele me levou a uma pequena casinha. Fiquei arrepiada ao percorrer as tumbas àquela hora da noite, especialmente porque não havia luz. Caminhamos cerca de 5 minutos entre todos aqueles mortos. Eu disse que se a fantasia dele era fazer isso em uma tumba, que escolhesse rapidamente, pois o tempo estava acabando. Ele disse que não, e chegamos a uma pequena casinha. Na caminhonete, ele mencionou que sua fantasia era fazer isso em um cemitério, mas antes de entrarmos, disse para eu não me assustar, que não faria nada comigo. Ao ouvir isso, pensei que estava em apuros, mas ele continuou falando e disse que era necrófilo, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Pedi uma explicação e ele, meio envergonhado, disse que sentia atração por cadáveres. Eu disse que era estranho, mas já que estávamos em um cemitério, sugeri que fizéssemos logo. Ao abrir a porta da casinha, um cheiro podre chegou até mim. Vi um escritório e, em cima da mesa, o cadáver de uma mulher, aparentemente morta há alguns dias. Fiquei paralisada ao ver tudo isso, quase vomitei de susto. Tentei correr, mas o senhor me deteve, disse para eu não dizer nada, ou ele me mataria. Ele não tinha matado ninguém, apenas retirou o corpo para se deitar com ele. Eu precisava ficar ao lado do cadáver para realizar a fantasia dele. Após ouvir sua explicação e sua parafilia, me acalmei um pouco, pois estava relativamente segura de que ele não me faria mal. Afinal, eu estava viva. Aceitei com nojo, medo e a mente totalmente confusa. Vi como ele fez o que queria ao lado do cadáver. O cheiro era repugnante e em várias ocasiões quis vomitar. Felizmente, esse homem não demorou muito e no final vi como ele penetrava a mulher morta. Voltei ao meu ponto com uma bolsa cheia de dinheiro, mas com a mente confusa e enjoada, cheirando a morte. Não trabalhei por dias, tentando esquecer até onde foi esse homem e sua necrofilia. Essa atração por cadáveres é real. Foi difícil esquecer essa história, mas com o tempo consegui. Agora, é apenas um relato sinistro na minha vida. Relato 2. O encosto. Olá, queridos, meu nome é Dalila e quero relatar algo sobrenatural que vivi. Hoje, recordo isso como algo engraçado porque me recuso rotundamente a acreditar no paranormal. E embora eu não tenha sido a única que viu isso, me recuso a acreditar que existam fantasmas. Acho que pode haver outra explicação, ou talvez esteja apenas me enganando por causa do medo que me causou. Há alguns anos, na época da pandemia, saímos às ruas para conseguir clientes. Mas naquela época, era algo escasso. Em uma noite, só tinha 2 ou 3, e tínhamos que ficar a noite toda, até mesmo o dia seguinte. Uma tarde, tivemos uma grande ideia. Cheguei com minhas amigas a uma rua movimentada. Chegamos cedo para pegar clientes, já que à noite não saíam tanto. Nosso alvo eram pais de família, já que estavam trazendo as crianças de volta à escola. Nos posicionamos em frente a uma escola secundária que tinha muros baixos e uma grade muito grande.
Podíamos ver claramente os 2 andares das salas, e essas salas tinham janelas muito grandes que permitiam ver o interior. Nosso plano funcionou, e fizemos isso. Dizíamos que íamos estar ali a partir das 7, até o dia seguinte, se quisessem nos visitar, que viessem. Os primeiros dias foram muito bons para nós. Mas à medida que as semanas passavam, novamente ficávamos sem clientes recorrentes. Uma tarde, chegamos como de costume e ficamos em frente à entrada da escola. Era madrugada, parecia que a rua estava vazia, sem nenhum barulho. Desta vez, eu estava usando um vestido vermelho que ficava acima dos joelhos. Estava frio deste lado da calçada e o vento estava mais forte. Decidimos trocar de roupa encostadas na escola, pois havia um poste de luz na esquina que nos iluminava um pouco e nos tornava mais visíveis para os clientes. Fiquei em frente à entrada da escola. Era 1 da manhã quando ouvimos algo no pátio da escola. Parecia que estavam arrastando bancos. Ouvíamos pequenos golpes nas paredes, coisas arrastando naquele pátio. Pensamos que era o vento levando o lixo, mas na próxima madrugada os sons estavam mais altos. Parecia que estavam arremessando garrafas nas salas, arrastando as carteiras. Já estava bem claro, ouvíamos o rangido das pernas das cadeiras. Minhas companheiras e eu podíamos ouvir, já que estávamos acompanhadas, não tínhamos medo. Nos fazíamos de corajosas, dizendo para essas coisas fazerem mais barulho. Continuei cética, mas à medida que as semanas passavam, ficava cada vez mais aterrorizador. À meia-noite, os ruídos no pátio aumentavam. Parecia que estávamos nos acostumando, mas uma madrugada, por volta das 3 ou 4 da manhã, ouvimos algo extremamente aterrorizador. Podíamos ouvir risadas de meninas nas salas, risadas muito agudas de várias garotas, risadas que nos causavam um grande terror, e mais porque era impossível que as alunas ficassem na escola de madrugada. Muitas vezes, ouvimos essas mulheres rindo nas salas de aula. Quando decidimos sair daquela escola, foi uma madrugada em que novamente ouvíamos esses sons no pátio, depois nas salas, em várias, mas normalmente na que estava em frente a nós. Novamente, pudemos ouvir as risadas de meninas na sala em frente. Ao virar, não havia nada, mas depois ouvimos alguém batendo insistentemente no vidro da janela, um som que nem quisemos olhar para ver. Mas parecia que aquilo que estava na sala queria chamar nossa atenção. Durou 1 hora esse toque sem parar, até que minha curiosidade venceu. Virei lentamente para olhar para a sala. Vi toda a escuridão, mas quando meus olhos se focaram, notei quem estava batendo na janela. Era uma mulher, uma garota. Ela tinha o cabelo solto e um sorriso enorme no rosto, um sorriso aterrorizante. Ela estava batendo na janela com o dedo indicador, no meio da sala vazia e escura. Gritei, mas quando esfreguei os olhos direito, não vi ninguém. Acendi a luz e comecei a falar que eu não poderia ajudar, que eu não sabia como e que me deixasse em paz. Estava chateada que ela não aparecesse mais, que não era minha culpa. Na manhã seguinte, fui a uma curandeira e só por me ver, ela disse que eu tinha uma energia grudada em mim. Ela fez um pequeno ritual para me livrar daquele alma que estava sobre mim. Nos dias seguintes, foram vários rituais e finalmente consegui dormir bem sem que aquela presença me acordasse. A bruxa me disse que, ao morrer repentinamente, o espírito daquela garota teria grudado em mim e só queria que eu a ajudasse a passar para o outro plano. Relato 3. A amiga possuída. Oi, toda a comunidade. Quero contar uma pequena história muito misteriosa. Não sei se vocês acreditam em possessões, pois não há outra explicação. Pelo menos eu não encontrei. Meu nome é Roberta, sou de Campinas, São Paulo. Não direi a zona onde aconteceu porque ainda me sinto enojada e talvez arruinem nossa reputação. Enfim, estávamos todas paradas juntas em uma rua. Minha companheira Janja, que é muito estranha porque gosta de coisas esotéricas, começou a se sentir mal há vários dias. No entanto, ela não prestava atenção ao que estava sentindo e uma noite, por volta das 11 horas, começou a se sentir mal. Vi como ela estava cambaleando até cair. Fomos todas recolhê-la, mas algo estranho aconteceu. Ela começou a convulsionar e quando íamos ajudá-la, ela disse que a deixássemos em paz, mas com uma voz diferente. Não tinha mudado muito, apenas soava um pouco mais grossa, mas falava como se falasse 2 vezes ao mesmo tempo. Era estranho, não sei como explicar. Com essa voz duplicada, começou a falar uma língua estranha. Foram apenas alguns segundos que todas ficamos chocadas, confusas e assustadas. Janja recuperou novamente a consciência
e fez como se nada tivesse acontecido. Simplesmente se levantou e ficou quieta esperando pelos clientes. Perguntamos a ela, mas ela não quis dizer nada. Essa foi a minha experiência, a experiência mais estranha que já tive. Relato 4. Perseguida por uma mulher cavalo. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Marcela e há alguns anos eu ficava em um ponto em uma estrada longa, muito longa, quase no quilômetro 66. Eu ficava lá para oferecer serviços a OS caminhoneiros e a OS que viajavam nas primeiras noites. Normalmente não ficava muito na estrada, pois os caminhoneiros me pegavam, um depois do outro. Quase todos pagavam de 2 a 3 horas. No entanto, em uma noite especial, em um domingo, cheguei lá às 8 da noite, mas ninguém passava, absolutamente ninguém. Os poucos caminhões que passavam não me deram carona. Por volta da 1 da manhã, liguei para um amigo para que viesse me buscar, pois parecia que ninguém estava disposto a fazer programa naquela noite. Liguei para o meu amigo, e ele concordou, mas disse para eu caminhar até o posto de gasolina mais próximo, uns 10 minutos de caminhada à beira da estrada. Comecei a andar, mas mudei para o outro lado para pedir carona. No entanto, ninguém me pegou naquela noite, então tive que continuar a pé. Estava caminhando normalmente quando, do nada, os carros pararam de passar. A estrada estava deserta e escura. Comecei a andar mais rápido porque isso me assustou, também porque começou a fazer muito frio e ventava forte, levantando poeira, parecendo até que em alguns momentos pequenos redemoinhos se formavam. Um desses redemoinhos me envolveu completamente quando passou. Desapareceu logo atrás de mim, mas sem que houvesse ninguém lá, começou a soar como um cavalo trotando, bem atrás de mim. Eu conseguia ouvir claramente como os pequenos cascos desse animal batiam na estrada. Comecei a ficar assustada, porque obviamente não era normal. Da segunda vez que olhei para trás, me deparei com uma mulher caminhando exatamente atrás de mim, mas era uma mulher com rosto de cavalo, como se tivessem cozido a cabeça de um cavalo nela. Quando a vi, minha pressão baixou, mas senti que ia desmaiar, então corri. Conseguia ouvir como ela ou aquela criatura corresse atrás de mim, perseguindo-me. Conseguia ouvir o som das patas cada vez mais perto. Estava saindo da curva quando senti ela tocar minhas costas. Naquele momento, pensei que não ia mais voltar e que aquela coisa ia me matar ou algo assim. Mas se não tivesse prestado atenção e virado para olhar, um carro que vinha colado na beira da estrada teria me atropelado. Quando vi, me joguei em um barranco. Ao sair de lá, não havia mais ninguém. A mulher com rosto de cavalo nem sequer estava lá. Cheguei ao meu amigo no posto, toda suja e arranhada. Desde aquela ocasião, nunca mais voltei lá. Eu não acreditava nas lendas que contam nas estradas, mas são verdadeiras. Esses seres paranormais são reais. Relato 5. Fenda do Tempo. Olá, amigos, meu nome é Mariane e sou mulher de programa e moro em Salvador, Bahia. Ao ouvir as histórias de mulheres de programa, lembrei de algo que naquele momento me deixou pensando muito. Um senhor, um cliente meu que costumava me frequentar, um dia não voltou. Simplesmente perdi contato com ele. Mas em uma ocasião, depois de muito tempo, o vi novamente. Ele me contratou, fomos para um motel, aconteceu o que tinha que acontecer, mas eu o percebia estranho, pensativo. Quando perguntei o motivo daquela expressão, ele contou algo surpreendente. Ele disse que em uma manhã estava discutindo com a mãe dos meus filhos e, para me desestressar, decidiu subir um morro para caminhar, algo que sempre fazia para me sentir melhor. Cada vez que ficava estressado ou discutia, ele ia para o morro para pescar ou apenas caminhar. Naquele dia, por volta das 10 da manhã, quando chegou à metade do morro, ao longe, viu 2 pessoas. Pareciam não ser daqui, eram muito altos, de pele pálida, usando ternos elegantes com óculos. O que mais o impressionou foi a altura deles. O comprimento de suas extremidades o assustava. No entanto, ao se aproximar, essas pessoas começaram a falar com ele. Eram muito amáveis, pareciam estrangeiros, mas falavam português muito bem. Acompanharam-no a caminhar e até conversaram sobre os problemas daqueles homens que tinham com outros homens. Ele pode desabafar e depois de meia hora voltou para casa. Mas tudo estava diferente. Quando chegou em casa, tentou abrir a porta, mas ela não abria. A fechadura parecia diferente. Imaginou que tinha pegado as chaves erradas e bateu na porta. Sua mãe abriu, e quando ela abriu, notou um sorriso grande em seu rosto e uma expressão muito animada. Além disso, algo estranho estava nela.
Começou a gritar e chorar. Ele ficou confuso com o que estava acontecendo. Só a abraçou e perguntou por que ela estava chorando. A sua mãe me disse algo, perguntou onde ele tinha estado. Ele disse que estava no morro, que foi caminhar e me atrasou porque ficou conversando com uns homens lá. Ao entrar em casa, tudo estava diferente. A sua mãe chamou todos, toda a família se reuniu e lhe disseram que o estavam procurando há 10 anos. Ele ficou chocado, mas era verdade, suas sobrinhas, seus filhos tinham crescido. E todos da sua família haviam envelhecido. Sua ex-mulher, a mãe dos seus filhos, o repreendeu muito porque desapareceu por 10 anos. Ao ver seus filhos, eles estavam literalmente muito grandes. Ele não sabia o que aconteceu, para ele foram 30 minutos, mas seus familiares tinham 10 anos. Isso aconteceu há algumas semanas, por isso vim compartilhar com vocês. Não sei o que aconteceu, não consigo entender. Fiquei pensando no que meu cliente disse. Não podemos acreditar 100%, pelo menos eu não acredito. Mas desde 10 anos atrás, desde a última vez que o vi, ele está igual a 10 anos atrás. Relato 6. Fetiche por insetos. Meu nome é Ágata e meus clientes geralmente são normais, mas tenho uma experiência que não é paranormal, mas é bastante estranha e pode ser perturbadora. Uma vez, chegou até mim um senhor de 50 anos, usando calças de jeans escuro e uma camisa xadrez com uma sacola preta. Ele chegou por volta das 10 da noite e começou a perguntar se eu realizava um certo fetiche. Ele disse que gostava de algo diferente durante o sexo. Queria que algum inseto caminhasse por seus genitais. Eu comecei a rir, pensando que era uma piada, mas ele estava falando sério. Eu disse que não gostava disso, que tinha medo de insetos, mas também tinha muita curiosidade. Depois de conversarmos um pouco, concordamos com o programa. Chegamos ao motel. Ele pagou e me pagou adiantado pela primeira hora. Tivemos tudo normal. Mas na segunda hora, aconteceu algo perturbador. Por precaução, vesti minhas roupas e coloquei luvas de látex que tinha trazido naquela sacola preta. Ele disse que eu ia masturbá-lo enquanto despejava o que trazia na sacola. Ele tinha um frasco vazio de maionese e dentro dele, muitas formigas. Grandes formigas vermelhas. Quando vi isso, senti algo estranho. Não gosto de insetos. O senhor, quando o toquei, disse para eu colocar essas formigas em suas partes íntimas. Isso me deu a sensação de que elas estavam caminhando pelo meu corpo. Eu me afastei da cama e só a minha mão ficou lá. Comecei a derramar as formigas enquanto ele estava deitado na cama, aproveitando enquanto esses insetos o mordiam. Em alguns segundos, ele parou minha mão para que as formigas entrassem naquele lugar onde ele urinava. Parecia bastante doloroso, pois todo o seu órgão estava cheio de formigas, caminhando e mordendo. Ele gritava de dor, mas aquilo parecia prazeroso para ele. Quando terminou, eu me afastei, jogando a luva fora, e vi como a parte do senhor estava toda picada, inchada. A cama toda estava cheia de formigas que não recolhemos, e assim ficou o quarto. Pode não ser uma história sobrenatural, mas com certeza foi assustadora. Relato 7. Autoassombração. Meu nome é Brenda, sou do Rio de Janeiro e quero compartilhar minha história com os ouvintes do canal. Há mais de 10 anos me dedico a esse antigo ofício. Com isso, consegui sustentar meus filhos e minha mãe. Consegui comprar um carro e sempre o guardo em um estacionamento perto do local onde trabalho, pois não faço programas isso perto de onde moro. Naquela noite, um cliente me contratou. Terminamos por volta da 1 da manhã. Cheguei novamente à rua e de longe vi minhas amigas conversando. Quando me aproximei, meu celular tocou. Era minha mãe, que estava em Rio das Ostras cuidando do meu avô, que estava muito doente. Ela me ligou apenas para me dizer que ele havia morrido. Por esse motivo, não continuei trabalhando naquela noite. Troquei de roupa, vesti uma jaqueta preta, fui até o estacionamento, peguei meu carro e dirigi diretamente para Rio das Ostras. Mas eu estava cansada. Na noite anterior, não consegui dormir devido a muitos clientes e de manhã não dormi tanto. Dirigindo pela estrada, o carro começou a me balançar. Comecei a sentir muito sono. Houve um momento em que adormeci por alguns segundos na estrada. Acordei assustada, pois o volante estava indo para o lado. Por esse motivo, estacionei à beira da rodovia. Eram mais ou menos 2 da manhã. Eu pensei em dormir no máximo 1 hora. Primeiro, fechei bem as portas, coloquei travas, subi os vidros e deixei as chaves próximas para qualquer emergência. Comecei a dormir. Antes de dormir,
Pude ouvir como na parte de cima do meu carro parecia que pingavam gotas de água, assim como nos vidros. Olhei, mas não estava chovendo. Pensei que fosse um pouco de terra, não dei importância e me deitei no volante. Não sei quanto tempo passou, mas antes de acordar, comecei a sentir o ar frio e percebi que não estava mais no meu volante, mas estava totalmente deitada. Acordei confusa, mas quando reagi e tomei consciência, percebi que nem sequer estava no meu carro. Não estava mais no meu carro, estava na terra, no meio de uma floresta, sem a jaqueta. Fiquei assustada, olhei ao meu redor, mas só via árvores e escuridão. Na minha frente, pude ver uma trilha, exatamente de onde me arrastaram para essa direção. Corri pensando que haviam roubado meu carro e minha carteira, que por algum motivo não percebi. Ao chegar à rodovia, vi que meu carro ainda estava estacionado. Quando me aproximei mais, percebi que a porta estava trancada e tinha alguém debruçado ao volante. Cheguei mais perto e vi que a minha jaqueta, minha carteira e as chaves do meu carro estavam no contato. Não conseguia ver o rosto daquela pessoa que estava debruçado no volante e dei a volta para ver melhor. Quando me aproximei, vi que aquela mulher não estava dormindo, ela estava morta. Me apavorei e comecei a bater no vidro. Neste instante, eu abri os olhos e vi uma mulher idêntica a mim batendo no vidro do carro. Quando fui abaixar o vidro, ela desapareceu e pude ver um rastro pelo chão em direção à mata. Relato 8. Atendendo o Mochila de Criança. Olá, meu nome é Madalena. Sou da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Atualmente moro aqui e minha tia morava nesta cidade. Agora não vou dizer o nome dela para não ter problemas, mas está tudo bem. Na minha família todos sabem que minha tia era prostituta e a aceitam como ela é. E minha tia tem muitos relatos assustadores. Ela nos conta histórias que aconteceram quando exercia essa profissão e que neste mundo muitas colegas acabaram morrendo por causa de algum cliente ou de alguma doença transmitida. Mas há algumas histórias que ela nos conta e que quando ouço, minha pele se arrepia. Ela trabalhava aqui em Florianópolis e dizem que ela era muito jovem e muito bonita, por isso não lhe faltavam clientes que a contratavam e pagavam muito e bem. Uma tarde, início de noite, ela estava sentada em seu lugar, no Café de la Musique, quando viu que um homem muito bonito e de pele branca quase pálida ia em sua direção. Ela contou que ele tinha olhos azuis, era alto, cheirava muito gostoso e também parecia muito elegante. Estava vestindo um terno branco com camiseta e estava muito bonito. Eles conversaram um pouco e ele pagou adiantado com moedas de ouro. Falou que o seu carro estava algumas ruas atrás do Passeio dos Namorados e que teriam que caminhar um pouco pelas ruas de Jurerê Internacional. Minha tia concordou em acompanhá-lo e eles seguiram até virarem uma rua escura, um beco, diz-me a ela. Minha tia disse que não sentiu medo. Ela não sentiu nada. Era como se ela estivesse em um pequeno transe pela beleza daquele homem. Ela disse que eles estavam na metade do beco quando começou a ouvir algum animal atrás deles. Mas não havia nada. Parecia um cavalo ou uma cabra atrás deles. Mas quando eles se viraram, não estava lá. Não havia animais neste lugar. Porém, minha tia diz que quando ela olhou para baixo, viu que esse homem não tinha mais sapatos. Ele tinha pernas de bode, tinha cascos. Assustada, minha tia gritou muito alto e fugiu daquele homem elegante. Quando ela se virou para ver se ele a estava seguindo, ela notou que no beco não tinha mais ninguém. Independente disso, e ela gastou suas moedas de ouro, que eram legítimas. Relato 9. O cliente fantasma. Olá, meu nome é Melinda e espero que possam ouvir minha história. Trabalhei em Vitória, Espírito Santo, como trabalhadora do sexo. Nasci com o dom de ver espíritos. Quando eu era criança, podia ver muitos mortos, mas conforme fui crescendo, esse dom desapareceu, eu nem me lembrava mais. Meu cérebro parece ter bloqueado todas as lembranças. Porém, uma noite, quando eu estava trabalhando, algo super estranho aconteceu. Lembro que estávamos todas em uma rua, porém separadas uma das outras, eu estava lá. E a 5 metros de distância estava minha colega. E naquela noite, eram por volta das 11 horas da noite, quando um senhor chegou em mim. Era um homem muito velho, talvez com 70 anos. Vi quando ele foi conversar com minhas colegas de ponto, mas nenhuma delas deu atenção para ele ou nem se viraram para olhar. Acho que fizeram isso por ele ser muito velho e elas terem medo de matá-lo durante o programa. Foi então que ele veio em minha direção. Eu o atendi.
O velho foi muito gentil comigo. Ele me cumprimentou com a mão, apontou para mim e com a cabeça me disse para sair. Ele parecia ser mudo. Como não falava, eu lhe contei com os dedos o valor de quanto cobrava e parecia que ele não entendia. Então me aproximei do ouvido dele e sussurrei o preço. Ele fez um gesto com a cabeça concordando com o valor e apontou para um motel que ficava do outro lado da avenida. Para chegar lá, tínhamos que atravessar uma ponte que estava meio escura. Eu estava passando pelo lado dela e quando tivemos que descer as escadas, olhei para trás, não tinha ninguém. Subi as escadas novamente para procurá-lo, porque ele andava muito devagar e poderia ter se perdido, mas a ponte estava quase vazia. Só via alguns jovens um pouco longe, mas meu cliente não estava lá. Fiquei muito brava com o sumiço do velho e achei que o que ele fez comigo foi uma brincadeira de mau gosto. Voltei para meu ponto e perguntei para minha colega se ela tinha visto meu cliente voltar. Ela me perguntou como ele era. Eu o descrevi e falei que íamos para o motel do outro lado da ponte, mas ela disse que só tinha me visto andando sozinha na ponte. Achei estranho ela não ter visto o velho e resolvi perguntar para outra colega a mesma coisa. E essa colega contou novamente o que a outra garota havia falado, que eu estava andando sozinha na ponte. Eu não pude acreditar no que elas me disseram. Perguntei à garota que estava ao meu lado quando acertei o programa, mas ela também disse não tinha visto nenhum o cliente. Ela veio até mim e tocou minha cabeça e me perguntou se eu estava doente. Eu disse a ele, obviamente, que não. Por que ela disse isso? Ela me disse que só me viu fazendo sinais no ar e que me inclinei para sussurrar com o vazio. Comecei uma pequena discussão dizendo a ela que sim, eu tinha feito isso porque estava falando ao cliente o quanto ela era. Ela perguntou se eu estava ficando louca ou havia bebido, pois não tinha ninguém ali. Eu ainda estava me agarrando ao que estava dizendo para ela sobre o velho, mas ela me disse que não havia nenhum velho na minha frente, que não havia nenhum cliente na minha frente e que eu apenas mexia as mãos e sussurrei. Elas estavam me observando fazendo essas coisas totalmente sozinha. Quando me viram andando sozinha na ponte, acharam que eu estava indo embora. Fiquei em silêncio novamente. De repente bateu um vento que arrastou alguns papéis. Um deles se prendeu em minha coxa e quando peguei vi que era um daqueles santinhos de velório. Ao ver a foto, vi que era o meu cliente sumido. No papel dizia que seu nome era Isaac e que tinha morrido há 1 mês. Nesse instante me lembrei do que via quando criança. Fiquei calma. Talvez tenha sido uma alma perdida que pensa que ainda está viva e apenas queria se divertir. Relato 10. A observadora. Meu nome é Mônica. Sou uma acompanhante que mora em Santos, São Paulo. Uma tarde recebi uma mensagem no meu WhatsApp de um cliente que tinha visto meu número em uma página de acompanhantes. Ele me contratou para uma segunda-feira às 11 da noite e eu disse que estava tudo bem. Agendei o encontro dele e quando chegou na segunda-feira eu mandei para ele uma mensagem com minha localização. Eu estava na esquina da rua onde costumo ficar. Ele me pegou depois de 15 minutos. Ele disse se eu poderia ir até a casa dele, que era próxima. Concordei quando cheguei na casa dele. Ele abriu a porta. E a primeira coisa que notei foi que em sua sala havia muitos retratos de uma mulher de pele branca com bochechas rosadas e longos cabelos negros. Eles estavam por toda parte. Eu senti que era a esposa dele. Fiquei muito curiosa porque ele estava muito sério, mas não perguntei. Seria rude e pouco profissional da minha parte. Esse homem me convidou para tomar uma pequena taça de vinho que eu não aceitei beber, pois nesta profissão, você não pode confiar tão facilmente. Eu disse a ele que estava tudo bem. Ele sorriu para mim e disse para esperá-lo lá em cima em seu quarto, enquanto ele se arrumava no banheiro. Quando subi e vi o único quarto, comecei a abrir a porta. Notei que o quarto estava muito escuro. Enquanto abria a porta, uma luz fraca entrou e iluminou um pouco o suficiente para ver a silhueta de uma mulher sentada na cama. Fiquei com muito medo. Ela deu um aceno e, por educação, cumprimentei aquela mulher. Ela apenas levantou a mão apontando para o interruptor de luz e eu agradeci. A mulher sentada na cama estava grávida. Dava para perceber nitidamente pela camisola que ela usava. Vi que ela estava com uma cara muito séria. Ela estava com um olhar perdido olhando para um canto do quarto. Quando a observei com mais atenção, pude perceber quem era a mulher. Era a mulher dos retratos. Pessoalmente, ela era ainda mais bonita e muito mais branca do que o que se via nos retratos. Achei que ela estava com ciúmes e por isso não entrei no quarto dela. Disse que esperaria lá embaixo. Ela nunca falou comigo.
Apenas ficou sentada na beira da cama com um olhar perdido. Enquanto descia as escadas, encontrei aquele cliente que perguntou por que eu estava descendo. Eu respondi que não faço sexo a 3, e se ele quisesse teria que contratar outra mulher. Notei sua cara confusa, e ele disse isso não queria isso. Pedi desculpas e disse a ele que tinha pensado nisso, porque o único quarto em que ele falou para eu ir era a sua esposa. Novamente vi o rosto dele ficar confuso, e em várias ocasiões ela me perguntou quem estava no quarto. Eu disse que era a mulher dos retratos. O homem parecia querer chorar. Os olhos dele estavam tristes e coçando a cabeça. Ele falou para acompanhá-lo até seu quarto. Antes de abri-lo, ele disse que morava sozinho e que não havia mais ninguém na casa, muito menos a mulher lá embaixo. Ele abriu a porta e eu vi o quarto vazio. Fiquei com medo e chocada. Falei para ele que tinha visto essa mulher sentada e ela também estava grávida. O homem pálido e horrorizado e disse que sim, a mulher dos quadros abaixo estava grávida e que eu era sua esposa. Mas ela havia morrido há 1 ano ao dar à luz seu primeiro filho. Aquele homem acreditou em mim porque nenhum retrato abaixo mostrava que ela estava grávida. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a chorar. Essa foi uma das experiências mais aterrorizantes e poderosas que já vivi. Embora aquela mulher não parecesse aterrorizante ou grotesca como nos filmes, me apavora pensar que pude ver uma mulher que morreu há 1 ano e que seria testemunha de seu marido fazendo sexo com outra mulher. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.